vários recursinhos aí para poder estar gravando. Então, vou compartilhar aqui. Beleza. Olha, eu comentei com vocês a questão de... Deixa eu só, vou colocar uma... Vou fazer aqui, ó. Eu vou acrescentar uma página aqui em branco, para a gente fazer uma revisão rapidinha, né? Para começar a falar sobre isso aqui, lei do produto, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo a telinha aí, né? Vou desligar aqui, que ninguém vê mesmo. Não precisa. Muito bem. Pessoal, então é o seguinte. Nós vamos começar a falar hoje sobre lei do produto. Eu vou ser bem rápido nesse assunto, porque é o seguinte, o que interessa para a gente era entender a probabilidade, a gente já fez isso, e começar a falar sobre distribuição, então, de probabilidades. Veja, antes a gente precisa só lembrar, né, o que era, então, uma probabilidade condicional. Isso aqui foi que a gente começou o assunto, probabilidade condicional. O que é probabilidade condicional? Imagine que você tenha aqui, você tenha no espaço amostral, né? Você tem espaço amostral, você tem um espaço amostral S qualquer, você tem dois eventos. Você tem um evento A e um evento B. Esse espaço que nós estamos vendo aqui, ó, isso daqui, parece o símbolo da Globo, né? Maçada. Mas, enfim, isso aqui, ó, é a intersecção entre esses elementos aqui. Muito bem. O que acontece? Probabilidade de ocorrer o evento A. Probabilidade de ocorrer o evento A é o número de elementos de A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Perfeito. Probabilidade de ocorrer o evento B é o número de elementos do evento B dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Isso aqui é a probabilidade matemática que a gente viu aqui. Beleza? Aí acontece o seguinte, se você tem o que a gente chama de probabilidade condicional, probabilidade condicional é o seguinte, é a probabilidade que existe de ocorrer um evento A, por exemplo, sabendo que ocorreu o evento B. Ou então, qual a probabilidade de ocorrer o evento B, sabendo que ocorreu o evento A? Então, olha só, a gente escreve assim, ó, probabilidade de A tendo ocorrido B. Probabilidade condicional de A tendo ocorrido B. O que significa isso? Significa o seguinte, que eu preciso calcular a probabilidade de ocorrer o evento A, esse eventinho aqui, deixa eu até mudar de cor, aqui da caneta, eu quero saber qual a probabilidade de ocorrer esse evento A, aqui, ó, sabendo que ocorreu o evento B, esse daqui, ó. Tá? Então, isso que é probabilidade condicional. Então, eu sei que ocorreu B, eu sei que ocorreu B, eu sei que aconteceu isso. É uma condição. Então, sabendo que aconteceu isso que está em verde, qual a probabilidade de acontecer isso que está em vermelho? Ora, é claro que é o seguinte, se já ocorreu o que está em verde, aqui, por exemplo, não dá para acontecer isso aqui, ó. Porque eu sei que já aconteceu esse que está em verdinho. Então, isso que está aqui não pode acontecer mais. A probabilidade de acontecer isso é zero. Tá vendo? Porque pela condição, probabilidade condicional, tá? Então, sabendo o que aconteceu aqui, ó, o que está no verdinho, qual a probabilidade de ocorrer o A? Ora, se eu sei que aconteceu o verdinho, essas são todas as possibilidades. Então, o meu novo espaço amostral passa a ser isso aqui, ó. Passa a ser a quantidade de elementos que existe no evento B.
Por quê? Porque se é condição, a condição está aqui, ó, condição, aconteceu B. Então, isso aconteceu, ele passa a ser o novo espaço amostral. Agora, dentro dessa possibilidade, sabendo que ocorreu B, qual a probabilidade de ocorrer A? Entenda bem, não, o A é tudo isso que está em vermelho, mas tem um detalhe, como aconteceu B, isso que está em branco não pode acontecer, porque ele não está dentro de B, ele não está contido em B. A única coisa que está em A e que está em B, ou seja, ocorreu já em B, eu quero saber qual a probabilidade de ocorrer, é o que está na intersecção. É o que está na intersecção. Então, a nova probabilidade vai ser a quantidade de elementos que estão na intersecção dividido pela quantidade de elementos que estão no evento B. Se a gente dividir aqui, ó, em cima e embaixo, pela quantidade de elementos do espaço amostral total, né? Quantidade de elementos do espaço amostral, divide em cima e embaixo pela mesma coisa, né? A gente tem o seguinte, isso aqui, ó, é a probabilidade de ocorrer B, tá aqui, ó, e essa aqui é a probabilidade de ocorrer a intersecção. Daqui a gente tem a seguinte expressão, que a probabilidade condicional de ocorrer A, sabendo que ocorreu B, é a probabilidade da intersecção entre os dois eventos sobre a probabilidade de ocorrer o segundo o evento que a gente está colocando como condição. Isso aqui é o que a gente chama de probabilidade condicional. Probabilidade da intersecção dividido pela probabilidade daquele que já ocorreu. Tudo bem? A gente fez atividade e exercício disso. Aí a gente viu o seguinte, a gente viu sobre eventos independentes. Eventos independentes. Né? Se acontece o seguinte, se você tem independentes. Se acontece o seguinte, gente, ó, se você calcula a probabilidade condicional de ocorrer A, sabendo que ocorreu B, e você vê que ela é exatamente igual à probabilidade de A, isso significa o seguinte, que essa aqui é a probabilidade de ocorrer A. Essa é a probabilidade de ocorrer A, sabendo que ocorreu B. Se elas são iguais, tá vendo? Se elas são iguais, significa que o fato de ocorrer B não interfere em ocorrer A. Uma coisa não interfere na outra. Então, e também o seguinte, se a probabilidade de ocorrer B, sabendo que ocorreu A, se essa probabilidade for igual à probabilidade de ocorrer B, ou seja, a probabilidade de ocorrer B, ela não depende da probabilidade de ocorrer A, porque a probabilidade condicional de B, sabendo que ocorreu A, é exatamente a probabilidade de B. Quando acontece isso, os eventos são independentes, eles não dependem, um não depende do outro. Tá? Então foi assim que a gente terminou a nossa última aula, falando sobre probabilidade condicional. E daí a gente já ampliou essa ideia para eventos independentes. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, porque a partir desses dois conceitos é que nós vamos ampliar o nosso conhecimento aí de probabilidade, falando aquilo que a gente chama de lei do produto. Porque é o seguinte, quando você tem essa situação, ou seja, quando os eventos são independentes, tá vendo? Ó, eventos independentes, exatamente como eu coloquei para vocês, independentes, ou seja, a probabilidade de ocorrer A, sabendo que ocorreu B, é a mesma probabilidade de A, isso quer dizer, o B não interfere na probabilidade de A, e a probabilidade de ocorrer B, condicionada à ocorrência de A, é igual à probabilidade de B, ou seja, acontecerá não interfere em B, quando os eventos são independentes, nós temos que pensar isso aqui, ó. Olha só. O que é a probabilidade condicional? Probabilidade de ocorrer A sabendo que ocorreu B. É assim, é pela formulinha, tá? Aquela formulinha que eu expliquei no começo dessa aula aqui. Vou pegar aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. Aqui, né?
Essa formulinha aqui, probabilidade condicional. Agora imagine o seguinte, vou imaginar que eles são eventos independentes, ou seja, probabilidade de A, ou de ocorrer A, sabendo que ocorreu B, é a probabilidade de A, então a gente escreve assim, ó. Tá? O que acontece? Isso está dividindo, vai para lá multiplicando, a gente tem isso aqui, ó, que a probabilidade da intersecção de dois elementos, de dois eventos, se eles são independentes, ela é igual ao produto das probabilidades. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar numa definição ali, que é o seguinte, ó. O que é intersecção entre dois eventos? É quando... eu vou fazer um desenho aqui, depois eu vou apagar. Imagine que você tem aqui, ó, um espaço amostral, tá bom? Um espaço amostral. Aí você tem um evento, vou fazer de uma cor aqui, vou fazer de uma corzinha, vou colocar ele aqui de verde. Eu tenho aqui, ó, o evento A, tá bom? O evento A. Tá legal? E eu tenho aqui também o evento B. Vamos colocar ele em azul aqui, ó. O evento B. Lembra, evento A tem todos esses elementos e o evento B, esses elementos. Veja que tem alguns elementos que eles pertencem aos dois conjuntos. Eles pertencem ao conjunto A, eles estão aqui, ó. Eles pertencem ao conjunto A e pertencem ao conjunto B ao mesmo tempo. Esses elementos, eles estão na intersecção. Eles estão na intersecção dos dois conjuntos. Tá? Então, esse aqui é o espaço amostral. Esses elementos estão na intersecção. Agora, o que é intersecção? Quando você fala de algo que está na intersecção, você fala assim, ó, esse elemento, ele pertence a e pertence a B. Pertence ao conjunto A, ao evento A, e pertence ao conjunto B. Imagine quando você fala assim, olha, eu tenho um espaço amostral, ou seja, uma série de possibilidades de ocorrer determinada coisa. Eu pergunto para você assim, ó, qual a probabilidade de acontecer isso e acontecer isso? Dois eventos distintos. Tá? Qual a probabilidade de ocorrer isso e ocorrer isso ao mesmo tempo? Ou então acontecer isso e logo depois acontecer isso. Mas sempre com essa ideia. Lembra quando a gente fala, qual a probabilidade de acontecer isso ou acontecer tal coisa? A gente somava. Lembra disso? A gente somava. A probabilidade de acontecer A ou a probabilidade de acontecer B. Era a união dos eventos. Então a gente fazia a soma das probabilidades. Aí lembra que daí a gente tirava a intersecção, né? Probabilidade de acontecer isso ou acontecer aquilo. Probabilidade de A mais probabilidade de B menos a probabilidade de intersecção. Você está contando isso duas vezes. Agora, quando a gente pergunta qual a probabilidade de acontecer isso e a probabilidade de acontecer isso, né? Esse evento e esse evento, nós queremos saber qual a probabilidade da intersecção. E aí a gente vê uma coisa muito interessante. Quando os eventos são independentes, a probabilidade da intersecção ela é dada pelo produto entre as probabilidades. Mas isso desde que os eventos sejam independentes. Quer dizer, a ocorrência de um não interfere na ocorrência do outro. Quando isso acontece, os eventos são independentes, a probabilidade da intersecção ela é o produto entre as probabilidades. Deixa eu só sair dessa telinha aqui, porque eu vou copiar esse coisa, eu vou guardar essa anotação que eu fiz para depois postar para vocês ali, tá? Então, só para depois postar isso daqui, né? Então, muito bem. Então, vamos lá. Parece que tem a gente pendurada ali, né? Pessoal, ó, 15 para as 8. Eu não vou mais parar a aula para permitir ninguém entrar, não, tá?
Aí o pessoal assiste o vídeo aí gravado lá da aula, tá? Eu já devia estar na aula já, né? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo e vamos entender aqui, ó. Imagina se, olha aqui, ó. Se 2%, deixa eu só fazer uma alteração aqui. Vou fazer aqui. Opa, vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos entender bem o problema. Se 2% da população apresenta esquizofrenia, é uma doença, né? Uma doença psicológica, você precisa tratar, né? Doença psiquiátrica, na verdade, né? A pessoa precisa de remédios para resolver. Depende, tem vários graus, né? De esquizofrenia, tá? Uns mais graves, outros. Tem novelas que abordam, né? Tem novelas que abordam esse caso de esquizofrenia, mas enfim. Esquizofrênico, o cara, ele vive uma realidade paralela, né? Ele imagina coisas, imagina que está sendo perseguido, imagina que conversa com pessoas, tal. Tem alguns gênios que sofreram esquizofrenia, né? Tem até um filme muito interessante sobre essa questão aí, mas enfim. Existe essa informação, essa informação é verdadeira, viu? 2% da população apresenta esquizofrenia, isso aí são alguns dados verídicos, viu? A probabilidade de se encontrar duas pessoas esquizofrênicas Então, agora, o que ele está perguntando, né? Vamos só entender uma coisa. Vamos imaginar assim, você tem duas pessoas, uma pessoa chama A e uma pessoa B, são dois eventos. Você tem duas pessoas esquizofrênicas, ou seja, você pega numa população assim e você seleciona algumas pessoas. Você pega uma pessoa, pessoa A, evento A. Qual a probabilidade dessa pessoa ser esquizofrênica? O próprio problema já trouxe, né? A probabilidade de uma pessoa ser esquizofrênica é de 2%. Tudo bem? E aí vem o seguinte. Vou imaginar isso aqui, ó. Vê se vocês conseguem me entender. Vou imaginar que você está fazendo uma entrevista e você consegue identificar uma pessoa esquizofrênica numa entrevista. Entrevistou, encontrou de cara, você encontrou uma pessoa esquizofrênica. Lembra que isso aí corresponde a 2% de probabilidade. Então, com 2% de probabilidade, você conseguiu acertar ali uma pessoa, né? Conseguiu entrevistar uma pessoa esquizofrênica. Minha pergunta é a seguinte: sem fazer conta, nada, pensa comigo. Se você encontra uma pessoa esquizofrênica, a probabilidade de você encontrar uma outra pessoa esquizofrênica, ela é de quanto? Né? A probabilidade de você... O fato, olha só, o fato de você ter encontrado uma pessoa, esquizofrênica, você encontrar outra pessoa esquizofrênica, muda alguma coisa? Interfere? Vocês acham que interfere isso? Hein? Muda a probabilidade? Tem alteração? Né? O que vocês acham? O fato de ter encontrado alguém esquizofrênico muda a probabilidade para encontrar um próximo? Será? Eu acho que tá nessa, né, bicho? Oi? Desculpa, fala de novo. Pode falar. Opa, desculpa, eu que entrei na frente. Eu acho que não. Não, né? Você tem razão. Não, né? Porque não é o fato de você... tudo bem, a probabilidade é 2%, mas vai imaginar, você encontrou, né? Tá. Agora, o fato de ter encontrado uma pessoa esquizofrênica não quer dizer que para encontrar outra muda a probabilidade. Não, vai continuar 2% também. Agora, a próxima pode ser esquizofrênica ou pode não ser. O fato como condição, né? Se você encontrou uma pessoa esquizofrênica, qual a probabilidade de você encontrar outra, né? Sabe que interfere? Não interfere, não há interferência. Então, veja que encontrar uma pessoa esquizofrênica não é independente de você... São eventos independentes. O fato de você encontrar um A esquizofrênico, encontrar um B esquizofrênico, não muda a probabilidade. Continua sendo de 2% na população. Tá? Agora, é claro, professor, mas eu vou encontrar? Não, não é isso que eu estou falando.
Não é que você encontra um com 2% e depois com mais 2%. Não é isso que eu estou falando. Falando que o fato de você ter encontrado uma pessoa não interfere em você encontrar outra. Como, ó, vou falar de uma forma bem boba. Do tipo assim, tem 100 pessoas numa sala. A probabilidade de encontrar um esquizofrênico é 2%, segundo pesquisa. Tá? O fato de encontrar outro é 2% também. O fato de você ter encontrado um não quer dizer, não, ele já encontrou um, vamos dificultar para ele encontrar outro. Não existe isso. Não existe essa questão. São probabilidades independentes, são eventos independentes. Pode ser que os dois estejam próximos, ou não. Ou, de repente, você não encontra nenhum, você investigue tudo, você não encontra nenhum. Então, são eventos independentes. Aquela história, você joga uma moeda, a probabilidade de sair cara é meio, a probabilidade de sair coroa é meio, 50% de chance cada uma. Vamos imaginar que você joga uma moeda, sai cara. Beleza, saiu cara. Qual a probabilidade de você jogar a moeda de novo e sair coroa? 50%. Qual a probabilidade de sair cara? 50% de novo. Ô, professor, mas já saiu cara, mas daí? A moeda vai ficar constrangida com você? Já saí cara uma vez e vou sair de novo? Não, a probabilidade é a mesma. Não muda a probabilidade. Condicional, é isso que eu estou falando, tá? No sentido, saindo cara a primeira vez, qual a probabilidade de sair cara a segunda vez? 50% de novo. Qual a probabilidade de sair cara de novo? 50%. Não quer dizer que vai sair. Probabilidade. Tudo bem? Então, fazendo essa análise simples, você consegue identificar se os eventos são independentes ou não. Você tem duas caixas, uma com bolas com numeradas bolas pares e aqui bolas ímpares, né? Você tem aqui uma probabilidade de tirar o número 2 dessa caixa, e aqui você tem uma probabilidade de tirar o número 3 dessa caixa, que é ímpar. Saindo o número 2, qual a probabilidade de sair o número 3? Não interfere. Aqui é uma caixa com uma quantidade de bolas, com números pares. Tem uma probabilidade de sair o 2, dependendo da quantidade de 2, dependendo do número de bolas, é que está aqui dentro. Aqui são números ímpares, tem o número 3, né? Qual a probabilidade de sair o 3 aqui? Não interfere. O fato de sair um 2 aqui ou não sair, não interfere nessa outra caixa que tem outros valores e tal. Então, veja que, em alguns casos, a gente observa que os eventos eles são independentes. Não precisa nem fazer aquele teste da probabilidade condicional. É só você ter um pouquinho de bom senso. Já dá para a gente identificar. Uma coisa não interfere na outra, que é o caso da esquizofrenia. O fato de você encontrar uma pessoa esquizofrênica, já que os dados científicos correspondem a 2% de possibilidade, o fato de encontrar uma pessoa esquizofrênica não quer dizer que você não vai encontrar um outro, não interessa. Pode ser que você encontre ali naquele meio 10 pessoas, mas a probabilidade é de 2%. Tudo bem? Então, aí a questão é a seguinte, a probabilidade de ocorrer o evento A é 2%. E a probabilidade de ocorrer o A, sabendo que tem um outro esquizofrênico, é a mesma, não muda. Isso que eu estou falando para vocês, uma coisa não interfere na outra. E se a probabilidade de encontrar uma outra pessoa esquizofrênica? É a mesma, 2%. Probabilidade condicional, a mesma coisa, não muda, né? Porque um evento não interfere no outro. São eventos independentes. Aí sim a gente vem e responde a pergunta. A pergunta, agora preste muita atenção. O que ele está falando, o que ele está perguntando aqui no nosso problema? A pergunta é a seguinte, se 2% apresenta esquizofrenia, olha só, a probabilidade de se encontrar duas pessoas esquizofrênicas é. Ou seja, a probabilidade de acontecer o evento A e acontecer o evento B. É diferente agora. Minha pergunta é a seguinte, você escolhendo duas pessoas, qual a probabilidade que as duas sejam esquizofrênicas? Sabendo que a probabilidade de encontrar um é de 2%. Entenderam a diferença? Conseguiram prestar atenção na pergunta? A pergunta é a seguinte, sabendo que a probabilidade de encontrar um esquizofrênico é 2%. Qual a probabilidade de você encontrar 2? Escolhe um. Tem 100 pessoas aqui. Você escolhe um.
pessoa esquizofrênica. Você vai lá e escolhe outro, aleatoriamente. A pessoa vem esquizofrênico também. Aí vem a pergunta, qual é a probabilidade de acontecer isso? Escolhe um, pá, positivo. Vai lá para a esquizofrenia. Pega o outro, tal, atestado. Esquizofrênico também. Você escolheu duas pessoas e as duas são esquizofrênicas. Aí vem a pergunta, qual é a probabilidade de acontecer isso? O que vocês acham? O que vocês acham? Eu estou querendo a intersecção dos dois eventos. Eu quero que aconteça os dois eventos, uma coisa e a outra coisa. Eles são independentes. Então, eu tenho assim, ó, eu quero a probabilidade de ocorrer o evento A e ocorrer o evento B. Pela lei do produto, como eles são eventos independentes, a probabilidade da intersecção é o produto das probabilidades. Então, eu tenho a probabilidade de ocorrer A vezes a probabilidade de ocorrer B. Ou seja, a probabilidade de encontrar uma pessoa esquizofrênica. 2%, né? 0,02. Qual a probabilidade de encontrar outra pessoa? 0,02. Isso aqui, ó, presta muita atenção nisso aqui, ó. 0,0004. Porque, ó, multiplicação, né? 0,004. Se eu multiplicar isso aqui por 100, a probabilidade de eu encontrar e selecionar duas pessoas e as duas pessoas serem esquizofrênicas, sabendo que a probabilidade de encontrar uma pessoa é de 2%, vai ser 0,04%. Beleza? Ó, é bem pequena, então. Se a probabilidade de encontrar um é 2%, a probabilidade de encontrar dois é 0,04%. Tá? Não dá 4 centésimos de porcentagem. Beleza? É uma probabilidade pequena. Ô, professor, mas não era 2%? Sim, 2% de encontrar um. Mas encontrar dois. Encontrei um, agora encontrei outro. Qual a probabilidade de acontecer isso? Tá? É 0,04. Você vê que cai a probabilidade, vai lá embaixo. Né? Muito bem. Vamos fazer dois probleminhas aqui. Ó. Olha aqui. Ó. A probabilidade de uma tilápia atravessar com sucesso uma barragem é de 0,85. 85%. Então tem a tilapinha ali, tem uma barragem, vai lá, deu aquele período dela lá de Piracema, né? Que chama. Ela tem que subir, né? Subir a barragem para reproduzir. Então ele fala que a probabilidade de uma tilápia atravessar com sucesso uma barragem é de 85%. A questão é a seguinte, obtém a probabilidade de duas tilápias atravessarem com sucesso a barragem. É o seguinte, você tem a tilápia A, a tilápia B, certo? Imagine o seguinte, são eventos independentes, pensa comigo, se uma tilápia atravessa a barragem, a outra depende dessa atravessar? Não, né? Não tem, não depende. Uma atravessa, a outra não interessa o que aconteceu. Tem as duas tilapinhas ali, nada. Que outra aí? Precisa subir na barragem. Piracema, vamos subir lá para botar os ovinhos lá para cima. Aí o que acontece? O fato de uma subir interfere na outra? Não, só se uma coisa, só não é competição, né? Uma atrapalhar a outra, não é isso. É independente, né? Agora, não é o fato de, essa daqui subiu, aí você fica, não, aquela subiu, não vou deixar essa subir. Não é isso. São independentes, são coisas independentes. O fato dessa subir não quer dizer que a outra não possa subir também. A probabilidade dela é a mesma. Vou imaginar que foi feito esse estudo aí e viram que existe essa probabilidade. Então, não interfere uma na outra. O fato da tilapinha A subir não vai interferir no fato da tilapinha B, né? Não, já subiu uma, não vou deixar subir a outra. Não é isso, né? Não vai acontecer isso, né?
Tá as duas tilápias aí no rio subindo. Né? Não tá, é aleatório isso aí. Então aí vem a questão. Se você falar que tem qual a probabilidade de que as duas atravessem com sucesso a barragem, né? Então as duas tilápias atravessam. Então você tem aqui a probabilidade de que a tilápia A atravesse a barragem e a tilápia B atravessa a barragem. Então a intersecção, as duas atravessarem a barragem. Como são eventos independentes, o fato de uma tilápia subir a barragem não interfere na outra, então a gente está falando de lei do produto, né? A probabilidade da primeira tilápia subir a barragem vezes a probabilidade da segunda, né? A probabilidade da primeira 0,85, a da segunda 0,85. Aí a gente faz esse produto. Deixa eu ver aqui. Se alguém. Eu vou ter que fazer essa conta que eu tô sem. Tem um calculador aqui. Professor, é 0,7225. Já fez aqui? 0,7225. 0,72? 7225. 7225. Obrigado, viu? 7225. Multiplicando por 100, nós temos o seguinte, ó. A probabilidade dessas duas tilapinhas subirem aí é de 72,25%. Tudo bem? Então, a probabilidade de uma tilápia subir a barragem é de 85%. E de duas subirem, 72,25%. E veja que... E a probabilidade de 100 subirem? Vai diminuindo a probabilidade, né? Vai diminuindo muito a probabilidade. Tá? E assim por diante. Qual a probabilidade de 1000 tilápias conseguirem subir? Boa parte não vai conseguir. Né? Das 1000. Então, a probabilidade vai diminuindo, né? Entenda bem, aqui 72,25 é a probabilidade de duas subirem, de duas conseguirem atravessar com sucesso a barragem. Beleza? Vamos fazer essa atividade aqui. Uma urna A contém 3 bolas brancas, 4 pretas, 2 verdes. Então, vamos fazer a urna A aqui, tudo bem? Vamos fazer a urna A. Então, a urna A, você tem aqui, ó. Você tem, então, ó, 3 bolas brancas, tá? 4 bolas pretas e 2 bolas verdes. Tranquilo? E uma urna B, vou fazer aqui na frente, aqui. Vou fazer aqui, ó. Aqui. E uma urna B, possui, contém 5 bolas brancas, 2 pretas e uma verde. Então, todas têm branca, preta e verde, né? Brancas, pretas e verdes. Aqui, ó, mesma coisa, brancas, pretas e verdes. E uma urna C, contém 2 bolas brancas, 3 bolas pretas e 4 bolas verdes. Tudo bem? Então, ó, uma bola é retirada de cada urna. Tira uma bolinha aqui, tira uma bolinha aqui e tira uma bolinha aqui. Tá? Entenderam o problema, né? Qual a probabilidade de as 3 bolas retiradas da primeira, segunda e terceira urna serem, respectivamente, branca, preta e verde? Ó, branca aqui, porque era a probabilidade branca. Aqui, nessa outra urna, preta, probabilidade da bolinha preta. E aqui, verde. Entenda bem, eu não estou querendo saber qual a probabilidade de sair uma verde, uma branca e uma preta. Não. Minha pergunta é, qual a probabilidade? Eu vou tirar uma bolinha da urna A, vou tirar uma bolinha da urna B e vou tirar uma bolinha da urna C. Qual a probabilidade de que saia é o seguinte, uma branca aqui, uma preta aqui e uma verde aqui. Ah, mas pode sair uma branca aqui, uma verde aqui, uma preta aqui? Não, não. Tem que ser a probabilidade de sair aqui uma branca,
aqui uma bolinha preta e uma bolinha verde aqui. Tem que ser assim, é essa intersecção de eventos que eu quero. Mas veja que são 3 eventos distintos. Esse é o evento B, bola branca, aqui, nesse espaço amostral. Evento P, bola preta aqui, nesse espaço amostral. E evento V, nesse espaço amostral. Veja que são 3 espaços amostrais. O fato de sair uma bola branca, ou preta, ou verde aqui, não interfere no que vai acontecer na urna B. E o que aconteceu na urna A e na urna B não interfere na urna C. Então, são eventos independentes. Tá? O fato de ocorrer bola branca aqui na urna A não interfere aqui. Tá? Então, o que acontece? São eventos independentes. O que nós estamos querendo, então, é saber o seguinte. Tirando uma bolinha de cada, qual a probabilidade, eu vou marcar aqui a probabilidade de que seja uma bola branca na primeira e uma bola preta na segunda e uma bola verde na terceira. Intersecção de 3 eventos. Como são independentes, eu vou apelar, então, para a lei do produto. Como são eventos independentes, então eu posso falar que a probabilidade dessa intersecção é a probabilidade do evento B na primeira, vezes a probabilidade do evento P aqui na segunda, vezes a probabilidade do evento V aqui na terceira. Então, vamos calcular os eventos, as probabilidades individuais. Probabilidade de ocorrer o evento B aqui, ou seja, sair uma bola branca aqui. Qual a quantidade de elementos B? 3 aqui, né? 3. Qual a quantidade total aqui, né? 3, aqui 7, né? E mais 2, 9. Então, isso aqui dividido, simplificando por 3, né? Por 3 aqui. A probabilidade de ocorrer uma bola branca aqui na urna A é de 1/3. Você pode dividir, né? 1 dividido por 3 a 0,333333, né? Mas vamos deixar aqui na fração por enquanto. Isso aqui é a probabilidade de sair uma bola branca aqui na primeira caixinha. Probabilidade de sair uma bola preta na segunda. Probabilidade de sair uma bola preta. Ó, quantas bolinhas pretas tem aqui? Tem 2, né? Tem 2. Probabilidade numérica. Qual o total aqui? 8. Tem 8 bolinhas, né? 5 mais 2 mais 1. Dá para simplificar por 2, né? Em cima e embaixo. Então, aqui nós temos 1/4. 1/4 é 25%, né? Então, eu tenho 25% de chance de que saia uma bola preta aqui, ó. Isso lembra, a probabilidade sozinha ali, né? E aqui, qual a probabilidade de sair uma bola verde aqui, né? Probabilidade de sair a bolinha verde aqui. Quantas bolinhas verdes tem? Tem 4. Qual o total de bolinhas aqui? 9 também, né? 2 e mais 3, 5, 5 mais 2, 9, né? Então, se eu não errei em nenhuma conta, né? 2, 3 e 4, é isso aí? É isso aí mesmo. Beleza. Aqui não dá para simplificar. Muito bem, são eventos independentes, a probabilidade é essa. A probabilidade de sair uma bola branca na urna A, 1/3. Probabilidade de sair uma bola preta na urna B, 1/4. Probabilidade de sair uma bola verde na urna C, 4/9. 4/9. Então, aqui eu tenho, ó, 1 vezes 1, 1 vezes 4, 4. Mas aqui, ó, eu posso até simplificar, tá? Aqui, ó, 4 dividido por 4, eu posso cancelar aqui com esse, sobra 1 aqui, sobra 1 aqui. Então, ó, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 mesmo, né? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 9 vai dar 27. Então, é 1 dividido por 27. Quem puder fazer essa continha para mim aí? Quanto dá 1 dividido por 27?
0,037037 vira uma dízima. Ah, tá. 0,037... Zero. Zero? 0,037037. Desculpa, 0,037, zero de novo? Isso. Ah, tá bom. Acho que vou deixar com 4 casas decimais assim, porque daí a gente multiplica por 100, né? Vai dar 3,70. Então, olha só, a probabilidade de que a gente tem aqui, ó, a probabilidade de que saia uma bola branca na primeira, uma bola preta na segunda e uma bola verde na terceira é de 3,70%. Veja que as chances são pequenas, né? Não tem menos de 4% de chance. 4% de chance de acontecer isso que a gente falou. Uma bola branca aqui, você vai retirar uma de cada. Então, vai sair uma branca aqui, uma bola preta aqui e uma bola verde aqui. Exatamente nessa sequência. Tudo bem? Qual a probabilidade que isso aconteça? 3,70%. Tá joia? Tudo bem? Pessoal, alguma pergunta? E vamos fazer esse último aqui rapidinho. Olha aqui, ó. Considere um teste com 3 questões. Sendo a primeira, vou dar de cor aqui. Sendo a primeira questão composta por 4 alternativas diferentes e uma delas é correta. A segunda questão composta de 3 alternativas, sendo que uma é correta. E a terceira composta por 3 alternativas, sendo que uma é correta. Então, você tem 3 questões, uma não depende da outra, né? Todas elas têm uma quantidade de alternativas, de possibilidades, só que uma só é correta. Aí a pergunta é a seguinte: qual a probabilidade de um aluno chutar, né? Chutar é aquele cara não estuda, vai, arrisca tudo. Chutar as 3 questões e conseguir nota máxima, acertar as 3. Então eu tenho aqui, ó, a questão A, a questão vamos pensar assim, ó, ele está chamando de questão, vamos chamar aqui a primeira questão de questão A, vamos chamar, não é que é a alternativa correta, tá? Só para exemplificar. A segunda vamos chamar de questão B e a terceira de questão C. A pergunta é a seguinte: o carinha chutou. São independentes. Por quê? Porque o fato de ele acertar ou errar a primeira não interfere ele acertar ou errar a segunda. E não interfere ele acertar ou errar a terceira. O cara pode errar tudo, pode acertar tudo, pode errar a primeira, acertar ou errar a segunda, pode acertar ou errar a segunda, acertar ou errar a terceira. Quer dizer, são independentes. Ah, tadinho, já errou a primeira, vamos deixar ele acertar a segunda. Não, se ele errou a primeira, errou a primeira. Ah, errou a segunda, pode errar a segunda também. Ou pode acertar, entendeu? Não interfere, são eventos independentes. O fato de ele ter acertado ou errado a primeira não interfere em ele acertar ou errar a segunda. E também isso já é para a terceira questão. Então, são eventos independentes. E a pergunta o carinha chutando, quer dizer, aleatoriamente, não sabe o que está fazendo, né? Não tem a menor noção do que está fazendo. Então, qual a probabilidade dele acertar a primeira e acertar a segunda e acertar a terceira, intersecção? Então, o que a gente tem? Probabilidade dele acertar a primeira. Quantas questões tem? São 4 alternativas e uma certa. Então, uma num total de 4, 1/4. Qual a probabilidade dele acertar a questão, a segunda questão? Tem 3 alternativas e uma correta, então é 1/3. Qual a probabilidade dele acertar a terceira? Também tem 3 questões, 3 alternativas e uma correta. Como são independentes, a probabilidade dele chutando acertar as 3, quer dizer, acertar a primeira e a segunda e a terceira, é o quê? É o produto dessas probabilidades, porque é a lei do produto, né? São eventos independentes. O produto da intersecção, a probabilidade da intersecção é o produto das probabilidades. Então, aqui a gente tem 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 mesmo, né? 3 vezes 3, 9. 9
vezes 4 dá 36. Então, é 1 dividido por 36. Se alguém puder ajudar aí a fazer essa continha, quanto dá em decimal? Dá 0,0... Alguém fez aí? 0,0277. 277, é isso? Beleza, a gente multiplicar por 100, anda duas casas decimais, daqui a gente tira então que a probabilidade do carinha chutar as 3 questões e conseguir acertar as 3, né, é de 2,77%. Tem menos de 3% de chance de acertar as 3. Tudo bem? Isso é o seguinte, dele acertar as 3. Chutou as 3 e acertar as 3. Lembra, acertar só a primeira é 1/4, 25%. Acertar a segunda aqui é 1/3, né? Vai dar 33,33%. A mesma coisa acertar a terceira. Mas acertar as 3, chutou as 3, acerta a primeira, a segunda e a terceira, é de 2,77%. Tudo bem? Beleza? Ficou claro em cima da lei do produto? Conseguiram captar a ideia? Então é o seguinte, ó, com isso daqui a gente termina essa revisãozinha, a revisão do que a gente termina então o que é a probabilidade, né? Mas nós vamos usar agora então isso que nós vimos, tá? Continuando então, nós vamos utilizar essa questãozinha aqui. Deixa eu dar para cá. Né? Vamos ver o que a gente chama de distribuição de probabilidade. Vocês estão vendo um negócio bem simples, tá? Vocês estão vendo aqui, né? Tá vendo a projeçãozinha, né? Estão vendo? Né? Sim. Beleza, então. Então, o que é distribuição de probabilidade? Vocês viram o seguinte, né? A gente viu ali que para determinados eventos a gente consegue calcular a probabilidade e tal, mas a gente consegue, dentro de um conjunto de possibilidades, imagine que você vai fazer um estudo de uma variável em uma população. Aí lembra que a variável ela pode ter vários valores. Por exemplo, a idade das pessoas, né? Você fez uma pesquisa aqui, algumas pessoas têm a idade de 18 anos, têm a idade de 19, assim por diante. Aí vem a questão. Qual a probabilidade de escolher alguém e ter 17 anos de idade? Qual a probabilidade de escolher alguém e ter 18 anos de idade? E assim por diante. Isso quer dizer o seguinte, dentro de algo que você estuda, dentro de um universo de possibilidades, cada uma dessas possibilidades, cada um desses elementos tem uma probabilidade de ocorrência. Ou seja, cada valor de variável, ele tem uma probabilidade. E quando você reúne, então, todas as probabilidades de ocorrência possíveis dentro desse universo ali, dentro daquele espaço amostral ali, quando você reúne todas essas probabilidades, a gente fala que a gente está organizando uma distribuição de probabilidades. Aí você fala, professor, eu já ouvi esse termo, você já falou sobre distribuição, só que era distribuição de frequência. Sim, na verdade, a ideia é a mesma. É onde a gente começa agora a querer juntar essa primeira parte do estudo da estatística, né? Que era a distribuição de frequência, a gente conseguir parâmetros, estatísticas, com o que a gente chama de probabilidade, porque são duas coisas distintas. Estatística é uma coisa, probabilidade é outra. E nesse momento a gente começa, então, a pegar esses conceitos de probabilidade e começa a inserir, então, na estatística. E a partir de todo esse bimestre, nós vamos fazer esse paralelo, quer dizer, utilizar os elementos calculados dentro de estatística, utilizando essa ferramenta da probabilidade para poder dar condições da gente tomar decisões. Quer dizer, você tem uma variável que você está estudando, um experimento que você está realizando, e isso está dentro do mundo da estatística, você está levantando dados e tal. Só que você quer saber, então, dentro desse universo de estudos, qual a probabilidade de ocorrência dessas variáveis
né? Ou dentro desse estudo seu, qual a probabilidade de ocorrência de determinados eventos. Então é onde, nesse ponto que nós chegamos agora, é onde nós vamos começar a juntar esses dois grupos de conhecimento, a estatística e a probabilidade. E a gente passa por um outro nível do nosso estudo de estatística aplicada, que é onde a gente chama de estatística inferencial, quando a gente pega os resultados estatísticos, né, e calcula a probabilidade de ocorrência a partir dessas informações. E a gente começa inferencial por quê? Porque você tem uma situação em que você vai começar a identificar possibilidades, inferir valores, você vai começar a pensar nas condições de ocorrência daquilo. E para que você vai usar isso? Para tomar decisões. Sabendo determinada coisa, qual a probabilidade de ocorrer determinada situação, você pode optar por aquele negócio ou não, você pode fazer com que a sua empresa aceite aquela proposta ou não aceite, dependendo da probabilidade, dependendo do que vai acontecer ou não. Você tem chance de ser bem-sucedido, a sua empresa ser bem-sucedida nesse empreendimento, se você, a partir das chances numéricas, que são o quê? São as probabilidades, você vai falar, não, sim, compensa, vamos investir nesse projeto que, de fato, tem condições. Ou, por outro lado, né, você tem uma produção, determinado produto, e você começa a calcular a probabilidade desse produto apresentar defeitos. Você vai chegar numa probabilidade, né? A probabilidade desse produto apresentar algum defeito é de 3%. Compensa o risco? Às vezes compensa. Tá? Às vezes não. Às vezes 3% é muita coisa. E aí depende, então. Então, estatística inferencial é onde você vai descobrir ferramentas para tomar decisões. E é esse o ponto mais importante que a gente vê da nossa estatística aplicada. E começando, então, isso, nós vamos começar a entender o que é uma distribuição de probabilidades. Então, o que é essa questão aí de distribuição de probabilidades, né? Como eu falei para vocês, nós vamos ver algumas formas de distribuição de probabilidade. Nós vamos estudar duas formas que a gente chama para variáveis discretas. Nós vamos estudar só duas delas, tá? Binomial e de Poisson. Nós vamos estudar essas duas, porque a geométrica é um caso particular da binomial. Então, para tornar o curso mais fluir naturalmente, vamos fazer só essas duas, binomial e de Poisson. E o que nós vamos estudar depois são as distribuições envolvendo variáveis contínuas, e dentro dessas variáveis contínuas nós temos dois grupos, que nós chamamos de distribuições normais e distribuição de student. E nós vamos ver, student é por causa do nome do cientista, do matemático que foi homenageado e que estudou e apresentou essa distribuição. E distribuição normal, porque ela tem a ver com o que acontece em torno de uma norma. A norma, para nós aqui, vai ser a média aritmética. Tá legal? Muito bem. Quando a gente fala, então, de distribuição de probabilidade, nós vamos fazer o seguinte, né? Como eu falei para vocês. O resultado de qualquer experimento de probabilidade, geralmente, é uma contagem, né? Um número. Eu selecionei tantas pessoas e medi a altura delas. Como resultado, você tem uma variável altura, e essa variável apresenta valores. E aí nós vamos restringir, então, variáveis numéricas, tá certo? Quantitativas, lembrando lá, inclusive acho que caiu na prova sobre essa questão, né? Perguntando o que é variável quantitativa ou não, né? Mas, enfim, você tem um número, um valor numérico, medir a altura dos alunos ou não, a quantidade de carteiras quebradas dentro de cada sala, a variável é essa, variável quantidade de carteiras. E essas variáveis ela vai apresentar valores. Então, quando você tem um experimento, e esse experimento, no que eu falo para você, é qualquer coisa que você decida fazer. Olha, eu quero saber a quantidade de filhotes que nascem por ano, filhotes de coelho naquela região ali e tal. Eu quero saber qual a quantidade de quilos de abobrinha que é produzida naquela região. É um experimento. Você está fazendo levantamento de dados. Da mesma maneira, qual a quantidade
de filhos que têm determinada região, pessoas, né, de determinada região, ou então a incidência de uma determinada doença em outra região, ou, por exemplo, você tem um sistema de atendimento ao consumidor, quantas chamadas são resolvidas durante um mês, e você pode fazer vários experimentos, e a partir desses experimentos levantar dados. E vejam só, né, você tem variáveis, e essas variáveis a gente classifica, geralmente, como variáveis discretas e variáveis contínuas. As discretas são aquelas que você consegue identificar facilmente, e você conta, geralmente, de uma em uma. E aqui, veja que é interessante que a gente fala assim, número finito. Eu não vou ficar entrando nesses detalhes dessas definições matemáticas, senão vão tomar muito tempo. Mas, por exemplo, pensa uma quantidade de carteiras. Você tem ali quantidade de carteiras em uma sala. Tem 1, 2, 3, 4. Começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. Você consegue numerar. Você vem e numera facilmente. Ah, professor, mas tem uma carteira quebrada. Não, se ela é quebrada, não, você não considera como carteira. Não existe meia carteira. Meia carteira não serve. Tá? Vai dar meia sentada? Não, como que fazer isso? Não tem. Ou é carteira ou não é carteira. Tá? Então, você consegue identificar. Variáveis contínuas, ela é o que a gente chama assim, ela tem intervalos infinitos. Por exemplo, entre 0 e 1 metro, quantos comprimentos tem? Infinitos, né? Porque você tem 0 aqui e 1 metro. Dentro de 1 metro, quantos tamanhos você tem aqui? Infinitos, infinitos. De 0 a 50, de 0 a 30, de 0 a 10 centímetros, de 0 a 85, de 0 a 85,5, de 0 a 49,5, de 0 a 49,9999999, tá vendo? A gente não consegue um valor exato, só que você tem um intervalo, né? Vai de 0 a 1 metro. De 0 a 1 metro. Quantos números tem aqui dentro? Infinitos. Está lá na reta numérica, né, quando a gente estuda a reta numérica. Então, você tem dois tipos de grandezas. Discretas, que a gente consegue numerar de 1 em 1. Geralmente a gente conta, né, de 1 em 1. E as contínuas, que apesar de você conseguir definir um intervalo, existem infinitas possibilidades dentro desse intervalo. Então, são esses dois tipos de grandeza. A gente já viu essas variáveis, né? E aí vem o seguinte, uma distribuição, vamos começar primeiro com o que a gente chama de distribuição de probabilidades para variáveis discretas. Agora, o que é uma variável discreta, né? Você tem ali uma variável e para cada valor dessa variável você atribui uma probabilidade. Então, imagine o seguinte, ó, você faz assim, ó, quantidade de filhos que os funcionários daquela empresa podem ter, tá? Imagina se fez essa pesquisa. É uma variável discreta. Por quê? Porque ou o carinha não tem filho, ou ele tem um filho, ou ele tem 2 filhos, ou ele tem 3. Tá vendo? Você está conseguindo contar certinho, variável discreta. A nossa variável é discreta. Então, imagine que você contou lá, o primeiro não tinha nenhum filho, 0, aí uma quantidade tinha 1, uma quantidade tinha 2, uma quantidade tinha 3, uma quantidade tinha 4. Ponto. Ninguém tinha filho com mais de 4 pessoas, né? Mais de 4 filhos. Todo mundo tinha até 4 filhos. Então, quer dizer, você obteve ali uma variável. Qual é a sua variável? Quantidade de filhos por pessoa. Joia. Essa é a variável discreta, tá bom? Agora, depois que você faz o levantamento, você tem as frequências. E a partir da frequência você consegue, por exemplo, identificar aquela frequência relativa de porcentagem. E lembra que eu comentei com vocês que às vezes a gente podia utilizar essa frequência relativa como se fosse uma probabilidade? Ou seja, quantidade de pessoas que têm 3 filhos corresponde a 20%. Você poderia pensar assim, olha, dentro dessa distribuição, eu tenho 20% dos entrevistados têm 3 filhos. Pensa de outra maneira, como se fosse uma probabilidade. Escolhendo uma pessoa aleatoriamente, dentro dessa que você entrevistou, eu tenho 20% de chance que essa pessoa tenha 3 filhos. Vocês viram que interessante? Viram lá? Frequência relativa, ela teve uma conotação aqui de probabilidade. Então, veja que para cada valor dessa variável, para cada valor de variável, eu posso atribuir uma probabilidade de ocorrência, né? Lembrando que é o seguinte, se você fez
você fez a pesquisa e você tem ali de 0 até 3 filhos, até 4 filhos, né? De 0 até 4, uma quantidade não tem filho, outra tem 1, outra quantidade tem 2, outra tem 3, outra quantidade tem 4. A probabilidade de alguém ter 5 filhos é 0. Por quê? Porque ninguém tem 5 filhos. Então veja que todas as possibilidades estão ali dentro, de 0 a 1. O valor da sua variável de 0 a 3, desculpa, de 0 a 4, né? 0, 1, 2, 3, 4 filhos. Não tem ninguém com 5 filhos. Então a probabilidade de ocorrer alguém com 5 filhos é 0. E de ocorrer alguém com 6 filhos? 0 também. Por quê? Porque está fora da sua pesquisa, não tem ninguém com essa. E aí, então, todas as probabilidades possíveis estão ali dentro, entre 0 e 1. Por quê? Porque ali está todo o seu espaço amostral. Todas as possibilidades estão ali. Qual a menor probabilidade? 0. Qual a maior probabilidade? 100% ou 1. Então, essas são algumas características. São algumas características. Primeiro, se você tem uma distribuição de probabilidade, ou seja, quando você cria um quadro e você estabelece a probabilidade de cada variável, essa variável tem tantos por cento de chance de ocorrer. Essa variável tem tantos por cento de chance de ocorrer. Esse valor de variável tem tantos por cento. Quando você faz isso, você estabelece uma distribuição de probabilidade. E essa distribuição ela tem algumas características. Primeiro, ela vai de 0 a 1. Não existe probabilidade negativa. Tem menos 3% de chance de acontecer. Gente, isso não existe, tá? Menos 3% de chance de acontecer, isso não existe. Não existe. Por quê? Porque 0 é não acontecer. Se não acontecer, não aconteceu. Ponto. Parou no 0. Não existe probabilidade negativa. Não existe. Tem menos 10% de chance. Aí pode ser uma hipérbole só, tá? Só um reforço de linguagem. Você está querendo... Qual a probabilidade do fulano sair com a ciclana? É menos 10%. Na verdade, isso é uma hipérbole. Isso vale só para o português, não vale para matemática. Porque isso não existe probabilidade negativa. A probabilidade é 0. 0. O que é 0? 0 não vai sair. Pronto. Não existe menos 10%. Seria o que menos 10%? Além de não sair, a moça esculachar o cara? Não tem, entendeu? Então não existe. Probabilidade é 0. É a mínima probabilidade que acontece. E a probabilidade máxima? É 100% ou é 1. Qual a probabilidade que tem do cara ganhar tanto aí, tantos reais fazendo determinada coisa? A probabilidade é 130%. Não existe 130%. Se deu 100%, já realizou, acabou. Então ou não é, nada, não acontece, ou acontece de fato. Ou é fracasso, ou é fracasso total, 0. Ou é sucesso total, 100%. Então essa é a faixa da distribuição da probabilidade, tá certo? Se você somar todas as probabilidades, deu ali mais que 100%, alguma coisa está errada, né? Errou em alguma coisa, porque não existe probabilidade acima de 100%. Ou, no caso decimal, acima de 1, tá bom? E aí vem o seguinte, se você somar todas as possibilidades, tem que dar 100%, tá bom? Somei todas as possibilidades, deu 110% de chance. Não tem, alguma coisa está errada. Tá legal? Eu acho o seguinte, vamos fazer um probleminha para vocês entenderem, de fato, então, o que é essa distribuição de probabilidade? O que é a distribuição de probabilidade, né? Esse aqui é um problema bonitinho, eu acho muito legalzinho, é um problema fácil, ele é bem lúdico, e vocês vão ver que é bem fácil. Eu espero que vocês entendam bem essa questão, tá? O que é, então, uma distribuição de probabilidade? Vamos ver aqui, ó. Assim, problema de previsão do tempo. Agora nós estamos precisando de chuva, né? Uma época que está precisando, né? Então, vai bem a calhar, né? Então, assumindo o fato de que chover em um dia é independente de chover em outro, então, primeira coisa, eventos independentes. Choveu hoje e amanhã, como choveu hoje, não vai chover amanhã. Não é isso. O fato de chover hoje não vai interferir em chover ou não amanhã, tá bom? Então, vamos considerar assim, considerações, tá? Considerações iniciais. Então, você tem ali, ó, o fato de chover em um dia não interfere em chover no outro dia, tá bom? O fato de ter chovido hoje não quer dizer que vai chover ou não vai chover amanhã. Não. São dias
independentes. Chove hoje, pode ser que chova ou não amanhã, pode ser que chova ou não no outro dia, pode ser que chova ou não no outro e assim por diante, tá bom? Então vamos lá. O fato de chover em um dia é independente de chover em outro dia. São eventos independentes. Logo, se você quer uma coisa e outra coisa, nós estamos falando de lei do produto, tá bom? Que a gente acabou de estudar. Determinou-se que há uma probabilidade de 40% de chover em cada um dos 3 dias. Então, imagine, são os próximos 3 dias, vai pegar o feriadão, vai estragar seu feriado, né? Ia na piscina, o churrascão na edícula, tem a probabilidade de chover. Só que acontece o seguinte, os próximos 3 dias, sábado, domingo e segunda-feira. Então, a meteorologia identificou que a probabilidade é de 40% de chover em cada um dos 3 dias. Ou seja, amanhã, sábado, tem 40% de chance de chover. No domingo, tem 40% de chance de chover. Na segunda, 40% de chance de chover, certo? Independente do que aconteceu no outro dia, no dia anterior ou o que vai acontecer no dia posterior. São independentes. 40%. Aí vem a pergunta para você. Se tem 40% de chance de chover, qual é a porcentagem de não chover naquele dia? Fala para mim. Alguém está vivo aí? Tem alguém vivo aí? Ninguém? Caralho. Ó, a questão é a seguinte. Se você tem 40% de chance de que chova em um determinado dia, é claro que você tem 60% de chance de não chover. Certo? É um evento complementar a ele, chover ou não chover. Chover, 40% de chance. Não chover, 60%. Tem mais algum dia? Vai fazer sol. Não, fez sol, não choveu. Entendeu? Ou chove ou não chove. São 2 eventos só. 2 eventos. Ou chove ou não chove. Tá? Então, veja que são eventos complementares. Aí nós temos o seguinte. Uma pergunta. Qual é a probabilidade de que não haja chuva ou chova em 1, 2 ou nos 3 dias? Veja que aqui não tem uma pergunta só. Tem um monte de pergunta, né? De que não haja chuva ou chova. Qual a probabilidade de chover ou não chover em um dia? Qual a probabilidade de chover ou não chover em 2 dias? Qual a probabilidade de chover ou não chover nos 3 dias? Então, nós vamos montar responder essa pergunta. Veja que nós não vamos responder essa pergunta. Isso não é uma resposta simples. É tanto. Não. Isso é um conjunto de respostas, porque são várias questões que foram colocadas aqui. Primeiro, chover ou não chover, chover em um dia só, chover nos 2 dias, ou não chover, chover nos 3 ou não. Então, nós vamos ter que pensar todas as possibilidades. Daí, nós temos que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, vamos colocar aqui, deixa eu colocar uma canetinha, deixa eu colocar uma canetinha vermelha aqui. Então, primeiro nós temos que pensar assim, probabilidade de chover, vamos chamar de sucesso. O nosso sucesso é chuva, ainda mais agora, né? Então, nós temos 40% de chance de sucesso. Sucesso é chover, vamos chamar aqui, sucesso, chover. Tá bom? E como você pode chover e pode não chover, não tem mais nenhuma outra possibilidade, nós falamos que não chover é o fracasso. Chover é o sucesso. Não chover é o fracasso. Professor, mas você está chamando de fracasso uma coisa triste? Não, vamos deixar claro uma coisa aqui. Em probabilidade, em estatística, sucesso e fracasso não são sinônimos de coisas boas e ruins ao mesmo tempo. Não significa isso, tá? Sucesso é aquilo que você quer que aconteça. Fracasso é não acontecer aquilo que você deseja. O que não quer dizer que o sucesso seja bom
e o fracasso seja ruim. Por exemplo, qual a probabilidade de determinada pessoa morrer, né? O sucesso seria o quê? A pessoa morrer. O fracasso seria não morrer. Veja que, nesse caso, o sucesso é uma coisa ruim e o fracasso é uma coisa boa. Vocês estão entendendo? A gente chama em estatística sucesso e fracasso não necessariamente uma coisa boa e uma coisa ruim. Não é isso. Sucesso é acontecer aquilo que você colocou como primeira possibilidade. Acontecer isso é o sucesso. Não acontecer isso é o fracasso. Tá? Então, não necessariamente o sucesso é bom e o fracasso é ruim. Em estatística, não é assim que a gente identifica, tá bom? Nesse caso, o sucesso é chover, que no nosso caso, na nossa atualidade, com esse tempo seco, crise hídrica e coisa do tipo, de fato, seria muito sucesso, não, né? Do lado positivo, se chovesse, né? Mas, enfim, no nosso probleminha aqui, sucesso, chover, 40%, fracasso, evento complementar. Complementar, 60%, 0,6% é o fracasso que a gente chama. E geralmente a gente representa por essas letras mesmo, viu? Já para você ir identificando. Sucesso, geralmente, a gente representa pela letra P e fracasso a gente representa pela letra Q. Isso aqui quase todas as bibliografias aí de estatística acabam utilizando essa nomenclatura, tá bom? Vamos fazer o seguinte, para facilitar a nossa vida, como eu falei, vamos fazer bem lúdico aqui. Vamos chamar de solzinho, não chover, corresponde a 60%, 0,60%. E aqui chover, uma nuvenzinha carregada, 40%. Então, o primeiro dia, o que pode acontecer no primeiro dia? O primeiro dia pode fazer sol ou chover. 40% de chance de chover, 60% de chance de fazer sol. Tem mais alguma coisa? Não, não tem. Ou é uma coisa ou outra coisa. A terceira opção seria acabar o mundo, né? Mas não está em questão aqui. Então, ou chove ou não chove. Tá? 40% de 60%. Agora, o problema é o seguinte, e o segundo dia? São eventos independentes, né? São eventos independentes. Então, por exemplo, no segundo dia, pode acontecer isso. Se fizer sol no primeiro dia, no segundo dia pode fazer sol, pode chover. Lembra? Independe. Independe um dia do outro. Mas a probabilidade continua a mesma. Então, no primeiro dia, pode fazer sol. Se fizer sol no primeiro dia, o que pode acontecer no segundo dia? No segundo dia pode fazer sol ou pode chover. Mas e se no primeiro dia chover? Opa, vamos voltar aqui. Vamos fazer aqui na sequência, vai. Imagine aqui, no primeiro dia faça sol, no segundo dia faça sol. O que pode acontecer no terceiro dia? A mesma coisa, né? Pode fazer sol, pode chover. Só que o fato de ter feito sol no primeiro, ter feito sol no segundo, não quer dizer que tem que fazer sol no terceiro ou chover no terceiro. Não, a probabilidade é a mesma. Sucesso e fracasso. Ou, imagine, faz sol no primeiro dia, chuva no segundo e no terceiro dia. A mesma coisa, pode fazer sol ou pode fazer chuva. Porque um não interfere no outro. Vamos ver aqui, ó. E se no primeiro dia choveu? No segundo dia, pode fazer sol ou pode chover. Assim como pode chover no primeiro dia, como pode fazer sol no segundo dia, como no terceiro dia pode acontecer essas coisas. Né? Pode fazer chover no primeiro, fazer sol no segundo, pode chover ou fazer sol no terceiro. Ou então, chove no primeiro, chove no segundo, no terceiro pode fazer sol ou pode fazer chuva. Mas veja que você tem várias possibilidades. Por exemplo, fazer sol nos 3 dias, fazer sol nos 2 primeiros e chuva no terceiro. Pode fazer sol no primeiro, chuva no segundo, sol no terceiro, sol no primeiro, chuva no segundo, chuva no terceiro. Veja que você tem várias possibilidades. E elas são independentes. E aqui vem uma coisa interessante. Qual é a probabilidade de que faça sol no primeiro e sol no segundo e sol no terceiro? São eventos independentes e eu estou falando da intersecção desses eventos. Como são independentes, a probabilidade de fazer sol aqui, sol aqui, sol aqui é 0,60 vezes 0,60 vezes 0,60. Eu tenho a probabilidade de fazer sol nos 3 dias.
E a probabilidade de fazer sol no primeiro, sol no segundo e chuva no terceiro. São eventos independentes. Eu quero isso, e isso, e isso. Intersecção dos três. Como são eventos independentes, eu tenho esse, vezes esse, vezes esse. Então, eu consigo montar todas as probabilidades. Eu consigo montar todas as probabilidades. A probabilidade de fazer sol nos 3 dias, fazer chuva nos 3 dias, assim como chover em um só, fazer sol em um só, e assim por diante. Veja que aqui eu consegui identificar todas as probabilidades. Veja, essa probabilidade... Aí lembra que eu posso multiplicar todo mundo por 100%, né? Então, a partir do momento que eu multiplicar isso aqui por 100%, vai ficar 21,6%. Então, eu tenho 21,6% de probabilidade de que faça sol nos 3 dias. Tá vendo? Assim como eu tenho 6,4% de que chova nos 3 dias. Assim como eu tenho 9,6% de que chova 2 dias e faça sol em um deles. E olha que interessante, aí que é muito interessante. Qual a probabilidade, vamos pensar aqui, ó. Qual a probabilidade de fazer sol 2 dias e chover no terceiro? 14,4%, tá vendo? Ó, deixa eu mudar de cor aqui, para rabiscar. Vou botar a canetinha preta. Veja aqui, ó, sol aqui, chuva aqui. Ou seja, sol em 2 dias, chuva em um deles. Ó, 14, aqui multiplica por 100, tá? 14,4%. Olha que legal. Sol em 2 dias, chuva em um deles, 14%. Mas olha que bacana aqui, ó. Sol em 2 dias, chuva em um deles. Tá vendo? Ó, é a mesma probabilidade. Você viu que interessante? Não importa o dia que vai fazer chuva. Se você pegar qualquer aqui, ó, chove aqui, mas faz sol nos 2 dias, tá vendo? Ó, 14% de novo. Da mesma maneira, ó, olha aqui, ó, sol aqui, chuva em 2 dias. Então, sol no primeiro dia, chuva nos 2 primeiros. 9, vou colocar aqui em porcentagem, 9,6%. Né? Tá aqui, ó. Veja que todo lugar que tem 2 dias de chuva vai dar o mesmo 9,6%. Olha aqui, ó. Aqui tem chuva, sol e chuva, 9,6%. Aqui, ó, chuva, chuva e sol, 9,6%. Então, quando você faz isso, aqui você consegue identificar todas as probabilidades possíveis. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Vamos voltar aqui. Vou colocar uma corzinha azul aqui. Azul. Olha só, essa é a probabilidade se eu for considerar minha variável. Agora sim eu preciso definir alguma variável, né? Dias de chuva. Eu vou definir isso como minha variável. Eu quero dias de chuva. Nenhum dia de chuva. Por que nenhum dia de chuva? Porque os 3 dias são de sol. Nenhum dia de chuva. Aqui, um dia de chuva só. Sol, sol, chuva. Um dia de chuva. Mas tem só ele? Não, tem outros. Ó. Esse aqui também, um dia de chuva só. Só chuva aqui, ó. E aqui também, um dia de chuva, só o primeiro. Aí todos os outros são 2 dias de chuva. 2 dias de chuva, ó, eu tenho aqui, né? Aqui. Tenho aqui, ó, o primeiro e o terceiro. E tenho aqui, ó, o primeiro e o segundo. Ou seja, 2 dias de chuva. E um dia só, e uma possibilidade só de os 3 dias de chuva. Então, o que eu posso fazer? Eu posso montar uma tabelinha mostrando o seguinte: dias de chuva, essa é minha variável. Essa é a minha variável. Então, é isso que eu estou estudando. Quantidade de dias de chuva, uma variável discreta. Né? Quantidade de dias. Então, quantos dias chove e quantos dias fazem? Nesse caso, a ideia é essa. Chove um dia, não chove nenhum, então. Aí vem a questão. Quantos dias nós não teremos de chuva, nenhum dia de chuva? Qual a probabilidade, então, de não ter nenhum dia de chuva? A probabilidade é de 21,6%. Tá vendo? Que é só aqui, ó.
Qual a probabilidade de ter um dia de chuva nesse conjunto de 3 dias, sábado, domingo e segunda? Qual a probabilidade de que chova apenas um dia? Espera aí, é aqui, ou aqui, ou aqui. Eu somo os 3, né? 14,4, 14,4, 14,4. Lembra lá? Adição de probabilidades? Eu quero, um dia de chuva eu tenho aqui, ou é essa configuração, ou é essa configuração, ou é essa configuração. Ou melhor, ou chove no último dia, ou chove no segundo dia, ou chove no primeiro dia. Ou isso, ou isso, ou isso. Lembra? Quando você fala ou, é soma de probabilidades. Nesse caso, soma as 3, aqui vai dar 2, 12, né? Vai 1 e 12, 3, né? 3 aqui, esse vírgula. Aqui vai 1, então 4,3. Então, qual a probabilidade de que chova apenas um dia? 43,2%. Porque são essas três configurações. Qual a probabilidade de que a gente tenha 2 dias de chuva? 2 dias de chuva eu tenho aqui, né? Ó, essa configuração, ó, sol, chuva, chuva, eu tenho aqui, né? Aqui. Eu tenho aqui, ó, primeiro dia e terceiro dia, tenho aqui. E tenho aqui, ó, primeiro e segundo dia, essa configuração. Então, a soma de ou aqui, ou aqui, ou aqui. Somando esses 3, vai dar 28,8%. E qual a probabilidade que tem os 3 dias de chuva? É só aqui, ó. Só essa configuração, só aqui. 6,4%. Pessoal, somando esses 3 aqui, ó. Somando esses 3, tem que dar 100%. Por que 100%? Ou somando aqui vai dar 1, né? 100%, porque são todas as possibilidades. São todas as possibilidades. É a probabilidade total. Ah, qual a probabilidade de não chover nenhum dia, de chover um dia, de chover 2 ou de chover 3? É 100%, né? Porque alguma coisa vai acontecer. Mas aí, veja que para cada valor da variável, para cada valor de variável, você estabeleceu uma probabilidade. Então, a probabilidade de que não chova, 21,6%. A probabilidade de que chova um dia só, 43,2%. A probabilidade de que chovam 2 dias, 28,8%. A probabilidade de que chovam uns 3 dias, 6,4%. Tudo bem? Então, é isso que é uma distribuição de probabilidade. Você tem uma variável, e essa variável ela tem valores. E cada valor, cada ocorrência dessa variável tem uma probabilidade para que ocorra ou não ocorra. Tá? E quando você, então, identifica todas as probabilidades, né, ou seja, tudo aquilo que pode acontecer, né, quando você calcula a probabilidade de todas essas possibilidades de variável e distribui dessa maneira, nós temos o que nós chamamos de distribuição de probabilidade. Tudo bem? Então, é isso que é uma distribuição de probabilidade. E aí, é claro que nós temos uma questãozinha agora, né? Deixa eu só sair daqui. Nós temos uma questão, né? Essa distribuição de probabilidade, ela pode ser feita de várias maneiras, dependendo daquilo que você tem, do que você está estudando, né? De algumas características. Então, nós vamos fazer o seguinte. A gente passa agora para estudar duas distribuições que são duas distribuições bem características e são muito importantes. Na verdade, a distribuição discreta ela é bem interessante, serve bastante para o nosso estudo, só que o que nós vamos aprofundar mais é o que a gente chama de distribuição contínua, especificamente a distribuição normal, porque é a partir dela que nós vamos avançar um pouco mais e trabalhar o que a gente chama de teste de hipótese
intervalos de confiança, através de distribuição normal que a gente tem, tá bom? Mas nós vamos ver, então, dois tipos de distribuição de probabilidades para variáveis discretas, tá? Pessoal, agora, ó, 10 para as 9, eu vou me estender aqui mais uns 15 minutos aí, até umas 9h15, tá bom? E a gente encerra a aula por aí. Então, nós vamos entrar agora, existem duas distribuições, tudo bem? Então, é mais um pouco, é mais uns 15 minutos, 15 irmãos, 20 minutos, né? Vamos até as 9h15, mais ou menos. E vai ficar gravado isso aqui, depois quem perdeu entra lá. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver, então, dois tipos de distribuição para grandezas discretas. Nesse primeiro, o que a gente chama de distribuição binomial e distribuição de Poisson. Elas são bem distintas uma da outra. Se você der uma olhadinha na minha apostila lá, você vai ver uma outra distribuição chamada de distribuição geométrica. Ela é um caso particular da distribuição binomial, mas se você procurar na apostilinha, tem especificado isso. E lá no meu canal lá do YouTube, você vai ver vídeos também sobre isso. Eu não vou abordar aqui na aula, tá? Não vai ser objeto nosso agora, mas se você tiver curiosidade, só entra ali, tem vídeos falando isso, resolvendo exercício também, e na apostila tem também, tá? De repente, se tiver curiosidade em saber por alguma coisa na sua vida profissional aí. Tá joia? Então, o que nós vamos ver agora, ó? Eu vou entrar, então, no que a gente chama de distribuição binomial. Tá legal? Vamos ver aqui. Probabilidade da distribuição binomial. Pode ser que não dê tempo da gente ver tudo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar, vamos ver só a primeira parte, que é a parte do cálculo. Depois, a hora que for entrar a parte da tabela, a gente deixa para... Semana que vem não tem aula, né? Que é dia 15, é feriado, mas a gente continua na próxima aula nossa. Tá? Então, acho que dá para a gente fazer a introdução aqui da distribuição discreta de probabilidades, distribuição binomial. Então, a primeira que nós vamos ver é essa que a gente chama de distribuição binomial. A distribuição binomial, ela é um caso muito interessante, viu? E ela acaba dando uma ferramenta muito interessante para a gente calcular probabilidades de determinados experimentos, né? Então, só que existe algumas características, né, para isso, o tipo, né? Para que serve uma distribuição binomial e quais são as condições para a gente poder olhar para um problema e falar, olha, isso é um caso de distribuição binomial. Distribuição binomial, a pessoa, o aluno que for, assim, um pouco mais atento lá no ensino médio, tá certo que, né, as pessoas vêm de várias escolas, várias formações, né? Mas se você lembrar de binômio de Newton, você vai achar interessante. Se você lembrar de binômio de Newton, se você mesmo não lembrar de binômio de Newton, se você lembrar lá de combinação, lembra da permutação, arranjo, se você lembra dessa matéria, que é o princípio de contagem e tal, aí a gente entra em arranjo, combinação e tal, você vai entender por que ele chama distribuição binomial, tá? Porque, na verdade, ele usa um conceito, né, que é o binômio de Newton, do número binomial, na verdade, desculpa, o número binomial. Para quem vai lembrar que a gente cria aquele... para a gente utilizar o binômio de Newton, a gente utiliza nos números binomiais. Para fazer a expansão, por exemplo, x mais y elevado a n, tá? Isso é um binômio, enfim. E a partir desse estudo que sai o binomial, se eu não me engano, acho que na apostila eu demonstro da onde sai esse valor que eu vou mostrar para vocês. Então, agora, infelizmente, nossa aula, curso semestral, não dá para a gente ficar entrando nessas demonstrações, tá? Mas presta atenção nisso aqui, ó. Primeiro, quando que a gente pode usar esse conceito de distribuição binomial?
A gente vai utilizar isso daqui, ó, quando ele trata de uma variável discreta. Então, essa é a primeira observação, tá? Variável discreta. Lembra o que é variável discreta? Aquela que você conta de um em um. Uma carteira, duas carteiras, um dia de chuva, um dia de sol, entendeu? Você consegue contar. E você tem só duas possibilidades. Duas possibilidades. Sucesso ou fracasso. Lembrando que, eu já falei para vocês, sucesso não quer dizer que é uma coisa boa e nem o fracasso uma coisa ruim. Não, são complementares, certo? Sucesso é acontecer o que você está estudando, fracasso é não acontecer. A soma dos dois são todas as possibilidades. Então, imagine que você só tem essas duas possibilidades, acontecer e não acontecer. O exemplo que a gente deu era um exemplo típico binomial, tá? Chover ou não chover. Faz chuva ou não faz chuva. Chove ou não chove. Faz sol ou não faz sol. Binomial, só tem duas possibilidades. Sucesso ou fracasso, tá bom? E aqui no caso as probabilidades são constantes. Como foi o exemplo que a gente deu. Probabilidade de chover, 40%. Probabilidade de fazer sol, 60%. Ponto. Num dia, 40 e 60. No outro dia, 40 e 60. No outro terceiro dia, 40 e 60. Né? Então, as probabilidades, tanto de sucesso como de fracasso, elas são constantes em todas as tentativas. Um exemplo é uma moeda. A probabilidade de sair cara, 50%. De coroa, 50%. Professor, eu vou repetir isso 5 vezes. 5 vezes. Nas 5 possibilidades, 5 tentativas, a probabilidade de sair cara é 50%. E de sair coroa, 50%. Não, professor, eu vou fazer isso aí 1000 vezes. Não interessa. Nas 1000 tentativas, você vai ter 50% de chance de sair cara, 50% de chance de sair coroa. Tudo bem? Não muda as probabilidades. E o detalhe, uma não interfere na outra, são independentes. Não é porque você jogou uma vez e saiu cara, no outro vai sair cara, a terceira fala, não, agora tem que sair coroa, senão você fica constrangendo a moeda. Se sair cara de novo, vai achar que você está viciado, hein? Não existe, a moeda não vai se constranger. A probabilidade continua a mesma, 50% de sair cara ou coroa, independente o que vai acontecer. Beleza? E sucesso e fracasso são complementares, né? Chover 40%, não chover 60%, somos dois 100%. Tem 100% de chance, ou chove ou faz sol. Sim, né? É lógico, 100% de chance. Ou faz uma coisa, só tem as duas possibilidades. 100% de chance, que vai chover ou vai fazer sol. Sim, né, Topeira? Não tem outra coisa. Ou faz uma coisa ou faz outra, entendeu? Então, são complementares. Se são complementares, é 100% de chance de acontecer as duas coisas, né? Ou uma coisa ou outra. É a soma das duas probabilidades. E não tem intersecção no caso aí, né? Tudo bem, pessoal? Então, isso é um caso típico aí de distribuição binomial, nessas condições, quando houver isso aí. E aí, como que a gente faz? A gente tem a seguinte pergunta, quando a gente vai tratar de distribuição binomial. A gente quer calcular a possibilidade de se obter K sucessos de uma variável X, né, em um número de N tentativas. Um exemplo. Jogando uma moeda aleatoriamente 10 vezes, qual é a probabilidade de que 3 dessas vezes seja cara? Tudo bem? Entenderam a pergunta? Jogando uma moeda 10 vezes, então são 10 tentativas. Jogando uma moeda 10 vezes, qual a probabilidade de que 3 dessas vezes seja cara? Então, nós temos o seguinte, a variável é discreta, porque é cara ou coroa, né? Tem duas possibilidades só, ou é cara ou é coroa, sucesso ou fracasso, né? As probabilidades são constantes, você tem 50% de um, 50% do outro, né? E são complementares, só tem essas duas, somas dos 50 e tal. E a pergunta, então, para trabalhar a distribuição binomial é essa. Calcula-se a probabilidade de se obter K sucessos da variável X, ou seja, P sucesso, né? K sucessos em N tentativas. E aí, nós temos, então, uma formulinha.
Então, a probabilidade binomial de ocorrerem K sucessos em N tentativas é o número binomial vezes a probabilidade elevado a K sucessos ou não. Então, eu vou explicar isso aqui. Ó. Isso daqui, gente, isso aqui é um número binomial, tá? Para quem lembrar disso, isso aqui ó, era a formulinha da combinação. Combinação de K, de N elementos K a K. Isso aqui era a formulinha da combinação, que também é a mesma formulinha do número binomial. E para quem lembra aí, se você lembrar lá de número de triângulo de Pascal, o triângulo de Pascal ele era feito aqui por números binomiais. Mas, tudo bem, isso aqui é um número binomial que a gente chama, né? Número binomial. Por isso que chama distribuição binomial, porque acaba... Volto a falar, isso aqui, ó, na apostilinha eu demonstro por que sai isso aqui. Eu só vou... Acho que talvez só uma coisa aqui que eu preciso mandar falar para vocês. Esse símbolo aqui, ó, isso que é importante, tá? Se você não lembra que é binomial, também não esquenta a cabeça, isso aí não vai fazer diferença nenhuma. Aqui, ó, o que significa esse símbolo? Isso sim você tem que saber, tá? Isso aqui significa fatorial. O que é fatorial? Fatorial é uma operação que funciona assim, ó. N fatorial, ele funciona assim, ó. Você começa pelo número N e você vai multiplicando por valores anteriores a ele. Então, se é N fatorial, você multiplica por N vezes N menos 1, vezes N menos 2, até chegar no 1. Não pode ser 0. Então, você vai diminuindo de 1 em 1 até chegar no 1. Ô, professor, mas e chegar no 0? Chegar no 0, você zera o produto, né? Vou dar um exemplo. Exemplo. Ó, 3 fatorial. 3 fatorial. Quando vem com esse simbolinho aqui, tá? Isso aqui vou colocar aqui, ó. Fatorial. Isso é importante. Fatorial. Então, o que é o fatorial? 3 fatorial é o seguinte, ó. Começa com 3, aí vai o anterior a ele, e você vai diminuindo até chegar no 1. Pronto, chegou no 1. Quanto dá isso? 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. Muito bem. 5 fatorial. O que é 5 fatorial? 5 fatorial é 5 vezes 1 a menos, vezes 1 a menos, vezes 1 a menos, até chegar no 1. Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. É isso que é fatorial. Na calculadora tem, viu, pessoal? Na calculadora tem. Às vezes, por exemplo, deixa eu achar aqui. Ó, aqui nessa calculadora HP, vocês estão vendo aqui, ó, aqui, ó. Aqui nessa minha, ela aparece como X aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Quer ver? Ó, eu vou digitar 5, tá vendo? Vocês estão vendo aqui, ó, 5. Aí eu vou colocar aqui, ó, fatorial. Tá vendo que apareceu, ó, 5 fatorial? Vocês estão vendo aqui, ó. Agora eu coloco igual, aí, ó, 120. Entendeu? Às vezes aparece assim, ó, N fatorial, a teclinha, e daí você vê aí na sua calculadora, vai fazendo teste aí, na sua calculadorinha, tá bom? Tem aqui, ó, X fatorial, N fatorial. E aí, é claro, né? O que é 10 fatorial? 10 fatorial vai ser 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 2, vezes 1. Aí tem que fazer essa conta, vai dar um número enorme. Tudo bem? Então, é isso que é fatorial, esse símbolo aqui, ó. Então, veja que aqui, e vamos pensar o seguinte, a probabilidade binomial de ocorrerem K sucessos em N tentativas começa por esse número binomial aqui, ó. O número de tentativas fatorial dividido por K fatorial. Quem é K? K é o número de sucesso que você está estudando, que você quer que aconteça. K. Vezes N menos K. Quem que é N? N tentativas, K, quantidade de sucesso,
esse resultado fatorial. Então, isso é um número binomial. Agora, vezes quem? Essa daqui é a probabilidade do sucesso elevado a K. Quem é K? K é o número de sucesso que você está estudando. Está aqui. Ó. Vezes que o que é? É a probabilidade do fracasso elevado a quem? A N menos K. Ó, se aqui são 10 tentativas e 3 sucessos, então aqui é 3, 10 menos 3, 7. É o complementar dele. Então, o que você faz? Você eleva a probabilidade do sucesso pela quantidade de sucessos que você quer e eleva a probabilidade do fracasso pela quantidade de fracassos. Porque, ó, no exemplo que eu dei, você tem 10 tentativas e você quer 3 sucessos, é claro que se em 10 tentativas você quer 3 sucessos, é claro que vão ocorrer 7 fracassos, porque é N menos K. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui, vocês vão ver como é fácil. É muito fácil isso aqui. Imagine o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Em um serviço de atendimento ao cliente, a probabilidade de uma reclamação ser resolvida é de 70%. Então, imagine o seguinte, ó. Você está num serviço de atendimento ao cliente, tá? Serviço de atendimento ao cliente. Você quer, o que você quer? Você quer que sua reclamação seja resolvida, então ela pode ser resolvida ou não. Então você tem aqui sucesso e fracasso. Sucesso, vamos considerar aqui, é a reclamação ser resolvida. Então o nosso P, 70%. Sucesso nesse problema aqui. Sucesso é ter a reclamação resolvida. Veja que o sucesso é uma coisa boa aqui, né? Resolveu sua reclamação, né? Então, nesse caso aqui, ó, o que é sucesso nesse caso? Ter a reclamação resolvida. E ela é 70% pelo levantamento dos sites que fazem esse tipo de levantamento. Reclame Aqui. O saque lá da Claro não resolve, da Vivo não resolve nada, entendeu? Aí eles vão fazendo levantamento, ó, a probabilidade de você ligar lá e ter a sua reclamação resolvida é 70%. Os caras fizeram esse levantamento. E aí é claro, né, gente? Ou é resolvido ou não é resolvido. Você tem duas possibilidades só. Ou resolve sua reclamação ou não resolve. Se resolver, a probabilidade é 70%, não resolver é 30%. Tudo bem? Porque não tem outro jeito. Ou resolve ou não resolve. Se resolver sua reclamação é 70%, não resolver é 30%, é o que falta. Então, veja que aqui, ó, o sucesso é 70% e o fracasso é 30%. Se quiser transformar em decimal para ficar fácil, 0,7 e aqui 0,3. Beleza? São só duas possibilidades. Aí vem a perguntinha. Qual a probabilidade de que sejam feitas 5 reclamações? 5. 3 sejam resolvidas. Entenda bem, não são 5 reclamações de uma mesma pessoa. Não é isso que está falando. Um operador ali, tá? Ele recebeu 5 reclamações de 5 pessoas diferentes. Do José, da Maria, do Bastião, do Vander Cleidson e da outra menina lá. Tá? O fato de resolver a do Vander Cleidson não quer dizer que vai resolver a do Antônio, certo? Às vezes são problemas completamente diferentes. Às vezes o Vander Cleidson tem um problema que é mais fácil resolver. O Antônio, o problema não vai ser resolvido. Só que o fato de se resolver um não quer dizer que vai resolver o outro. Tá? São independentes, então veja que são eventos independentes. Você não vai ficar lá, a pessoa vai ficar, não, já resolvi 2 problemas, esse terceiro eu não vou resolver. Não vai acontecer isso, certo? Não vai acontecer isso. De pirraça eu resolvi 4 problemas, não vou resolver o 5º. De pirraça. Não é assim que funciona. Pode até ser, né? Mas aí não é aleatório, né? Entenderam? Então, recebeu 5 reclamações de 5 pessoas aleatórias. Qual é a probabilidade de que 3 sejam resolvidos? Não 4, não 5.
3, exatamente 3. Ah, mas quem você quer, professor? O primeiro, o terceiro e o quinto? Não estou falando isso. Pode ser qualquer posição. Pode resolver o primeiro, o segundo e o terceiro, e o quarto e o quinto ficar na saudade. Ou então não resolve o primeiro, resolve o segundo, resolve o terceiro, não resolve o quarto. Pode ser qualquer um. Assim. E em 5 reclamações, 5, resolve só 3. Os outros 2 independem o horário que ligaram. Se o cara tá o operador está de saco cheio, já resolveu o problema, não resolvo mais a partir de hoje. Já dei minha cota de resolver, não resolvo mais. Não é isso. Tá? Tudo bem? Então é o seguinte, eu tenho 5 tentativas e eu quero 3 sucessos, sabendo que eu tenho aqui probabilidade de sucesso 70%, de fracasso 30%. Então, qual a probabilidade de acontecer isso? Gente, isso aí é um caso de probabilidade binomial, né? E é variável discreta, né? Porque é uma reclamação, 2 reclamações, 3 reclamações, 4 reclamações, tá vendo? Você conta elas, adicionando de 1 em 1, beleza? Então, eu tenho 5 tentativas, eu tenho aqui, quero 3 sucessos, e é claro que se em 5 tentativas eu quero 3 sucessos, nós teremos 2 fracassos. Isso aí é consequência do problema, beleza? Aí isso é um caso binomial. Vamos resolver então, como que funciona. Eu já marquei aqui para vocês, então, que nós teremos aqui, ó, probabilidade de sucesso 0,7, probabilidade de fracasso 0,3. Então, eu tenho isso aqui, ó. Probabilidade de que a variável tenha sucesso em 3 vezes. 3 sucessos, em um total de 5. Como que funciona? N, que é a quantidade de tentativas, 5 fatorial, dividido. Quantidade de sucessos, 3 fatorial. A diferença entre tentativas e sucessos, 5 menos 3, dá 2. Até já fiz aqui, ó, N menos K, 5 menos 3, dá 2. Então, aqui, ó, 2 fatorial. Beleza? Vezes a probabilidade do sucesso, que é 0,7, elevado à quantidade de sucesso. Eu quero 3 sucessos. Vezes a probabilidade do fracasso, 0,3, elevado, ó, se teve 3 sucessos, num total de 5 tentativas, eu vou ter 2 fracassos. Então, probabilidade do sucesso elevada à quantidade de sucessos, vezes a probabilidade do fracasso, elevado à quantidade de fracassos. Agora, vamos resolver isso, né? 5 fatorial é aquilo que eu falei para vocês, né? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 120. 120. 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Vezes. 2 fatorial. 2 vezes 1 dá 2. Aqui, ó, tem que fazer essa continha. 0,7, 0,7 elevado ao cubo. Aqui, o meu aqui... Opa, eu coloquei esse igual, não tem igual aqui, né? Aqui é vezes, tá? Ó, vezes 0,7 ao cubo, eu fiz a continha aqui, se não estiver errado, dá 0,343. 343, tá bom? E vezes 0,3 ao quadrado, vai dar ponto 0, vai dar ponto 9, né? Ponto 0,9, ponto 0,9. Tá? Fazendo isso, ó, aqui, ó, 6, vou fazer a continha aqui, ó. 6 vezes 2 é 12. 6 vezes 2 é 12. 120 dividido por 2 é 10, né? 120 dividido por 12 é 10. Então, vai ficar essa continha, ó. 10
vezes 0,343 vezes 0,09. Daqui nós vamos ter esse produtinho aqui, ó. Então fica 0,09 vezes 0,343 igual vezes 10. Ó, se eu não fiz conta errada, isso aqui deu 0,387. Tudo bem? Vamos só colocar aqui. Então, a probabilidade de você, em 5 reclamações, ter sucesso em 3 é de 0,3087. Multiplicando isso por 100%, a probabilidade de, em 5 tentativas, você ter 3 sucessos é de 30,87%. Tudo bem? Beleza? Então, essa daqui, ó, é a probabilidade de você, tendo ali, ó, 5 reclamações, ter 3 delas resolvidas. Não importa se seja a primeira, a segunda ou a terceira, não importa, né? Primeira, a quarta e a quinta, a segunda, a terceira e a quarta, não importa. O importa é que em 5 reclamações, 3 foram resolvidas e 2 não foram resolvidas. Então, qual é a probabilidade de acontecer isso? É de 30,87%. Então, é isso que é calcular a probabilidade binomial. Depois nós vamos ver, então, que existe uma distribuição para todas as possibilidades. Por quê? Porque assim, ó, você tem 5 tentativas. Quais seriam todas as possibilidades? Seria, ó, não ter nenhuma tentativa atendida, 5 fracassos, ter um sucesso só, quer dizer, uma só reclamação atendida, ter 2 reclamações atendidas, ter 3 reclamações atendidas, ter 4 reclamações atendidas e ter 5 reclamações atendidas. Então, veja que em 5 tentativas, você tem 6 possibilidades diferentes de sucesso. Nenhum sucesso ou até 5 sucessos. E isso daí você tem, então, a sua variável. Se sua variável é reclamação resolvida, se essa é a sua variável, você tem 6 possibilidades para ela. E cada uma dessas possibilidades tem uma probabilidade de ocorrência. E é isso que nós vamos fazer, então, na próxima aula. Acho que, por enquanto, a gente pode ficar nisso daqui. Beleza?